Esta história que vou contar hoje foi relatada pela própria família que a viveu. Por anos, eles se recusaram a falar sobre o que aconteceu naquela casa. Mas agora, decidiram que o mundo precisava saber. Tudo começou quando eles se mudaram para uma casa antiga, uma herança de um parente distante. Era uma casa grande, cheia de quartos, mas um deles nunca foi usado. Ficava no final de um corredor escuro e, segundo eles, simplesmente dava uma sensação estranha. Ninguém conseguia explicar o porquê, mas todos concordavam em manter aquela porta fechada. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal. A estranheza do quarto fechado foi esquecida na correria da mudança. Mas então, os sons começaram. Eram batidas lentas, abafadas, que vinham de dentro da parede do corredor, bem ao lado do quarto proibido. Aconteciam sempre no mesmo horário, pouco depois da meia-noite. 3 batidas, pausa, mais 3 batidas. Parecia um código, ou talvez o som de alguém pedindo para sair. No início, pensaram que poderiam ser canos velhos ou a madeira da casa se assentando. Mas a regularidade e o ritmo eram perturbadores demais para serem ignorados por muito tempo. Pouco tempo depois, algo ainda mais bizarro aconteceu. Exatamente no ponto da parede onde as batidas eram ouvidas, manchas escuras começaram a aparecer. Pareciam marcas de umidade, mas eram secas ao toque. Junto com as manchas, finas rachaduras se formaram, desenhando um mapa estranho na superfície. O pai da família tentou de tudo. Limpou, lixou, pintou por cima, mas as manchas sempre voltavam, mais escuras e maiores do que antes. As rachaduras também se aprofundavam, como se algo estivesse forçando a parede por dentro. Era inexplicável, e a sensação de que não estavam sozinhos na casa começou a crescer. A primeira testemunha ocular do horror foi o filho mais novo, de apenas 6 anos. Uma noite, ele acordou gritando, apontando para a parede do corredor. Em pânico, ele dizia ter visto dedos se mexendo atrás do gesso. Os pais, preocupados, tentaram acalmá-lo, dizendo que era apenas um pesadelo, a imaginação fértil de uma criança assustada. Eles próprios queriam acreditar nisso, mas naquela mesma noite, enquanto colocavam o menino de volta na cama, eles ouviram um som novo. Um som que gelou o sangue de ambos. Não eram mais batidas, era o ruído, inconfundível, de unhas arranhando a parede por dentro. Lento, desesperado, como um animal preso tentando cavar uma saída. A partir daquele momento, a desculpa da imaginação infantil não servia mais. O medo se instalou de vez. A família passou a evitar o corredor durante a noite. As crianças dormiam no quarto dos pais, mas o fenômeno só piorava. Certa noite, todos estavam acordados pela ansiedade, olhando para a parede amaldiçoada. E então, eles viram. A parede inteira pareceu se mover. Uma ondulação sutil, mais visível, como se a superfície de gesso e tinta tivesse se tornado pele. Ela pulsava lentamente, em sincronia com um som baixo, parecido com uma respiração abafada. Era como se algo muito grande e vivo estivesse ali, do outro lado, pressionando, testando os limites da sua prisão. Eles ficaram paralisados, observando a casa, que deveria ser seu lar, se transformar em um organismo vivo e doentio. E então, o momento que selaria o destino daquela família para sempre aconteceu. O som de arranhões ficou mais alto, mais frenético. As rachaduras na parede se alargaram com um estalo seco, e pedaços de gesso caíram no chão. No silêncio que se seguiu, algo começou a surgir da escuridão da fenda. Primeiro, a ponta de um dedo pálido, sujo de terra e pó. Depois, outro, e mais outro. Lentamente, uma mão humana inteira rompeu a parede. Uma mão cadavérica, com a pele cinzenta, esticada sobre os ossos. Ela se contorcia no ar, os dedos se abrindo e fechando, como se procurasse algo, ou alguém, para agarrar. Ninguém conseguia gritar. O ar tinha sido roubado de seus pulmões. Ali, brotando de uma parede sólida, estava a prova de que o mal que habitava aquela casa era físico, real, e estava vindo buscá-los. Enquanto a mão se retorcia no ar, o pai, paralisado pelo terror, notou detalhes que tornavam tudo ainda mais assustador. A mão tinha cicatrizes antigas, quase curadas, cruzando os nós dos dedos.
nos dedos anelar e mínimo, havia a marca de anéis que foram usados por muito tempo. E um deles, um anel simples e enferrujado, ainda estava lá preso no osso. Nenhum membro da família reconhecia aquelas marcas. Aquele anel era de um completo estranho. Mesmo assim, havia uma sensação aterrorizante de familiaridade, como se aquela mão pertencesse a um pesadelo antigo, uma memória esquecida que se recusava a permanecer enterrada. A visão daquela mão desconhecida, mas estranhamente familiar, era a peça que faltava para quebrar completamente a sanidade da família. Naquela mesma noite, eles fugiram, pegaram apenas as chaves do carro e saíram correndo. Sem olhar para trás, dirigiram até a cidade vizinha e se hospedaram no primeiro hotel que encontraram. Acreditavam que, deixando a casa, estariam seguros, mas estavam enganados. O carro quebrou inexplicavelmente no dia seguinte. Seus cartões de crédito foram bloqueados. Uma série de eventos bizarros e sem lógica os forçou a gastar todo o dinheiro que tinham, sem opção. Humilhados e aterrorizados, eles tiveram que voltar. Era como se uma força invisível os estivesse puxando de volta para casa, como se a entidade dentro das paredes não os deixasse escapar. Ao retornar, a mão não estava mais lá. A parede estava rachada, mas vazia. O silêncio era ainda mais assustador do que os sons. Desesperado por respostas, o pai procurou um dos vizinhos mais antigos da rua, um senhor que morava ali há mais de 50 anos. Depois de muita insistência, o velho, com um olhar assustado, contou uma história. Décadas atrás, antes mesmo de o parente da família herdar a propriedade, uma pessoa havia desaparecido naquela casa. A história que circulava na época era que durante uma grande reforma, um dos trabalhadores teve uma briga feia com o dono da obra e simplesmente sumiu. A polícia investigou, mas nunca encontrou um corpo. O boato, porém, era que o homem não havia desaparecido. Ele havia sido emparedado vivo em uma das novas paredes construídas no corredor. Com essa revelação aterrorizante, a família entendeu a natureza do seu tormento. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, as batidas voltaram, mas desta vez não vinham da parede do corredor. Vinham da parede do quarto principal, bem ao lado da cama onde o casal dormia. A mão apareceu novamente, saindo do gesso como se fosse água. Era a mesma mão pálida e suja, com um anel enferrujado. Isso provava uma coisa terrível. A entidade não estava presa a um único lugar. Ela podia se mover por dentro de toda a casa. Não havia para onde fugir. Ela estava em todos os lugares. A última noite que passaram naquela casa foi um inferno absoluto. Os sons não estavam mais confinados a uma parede. Estavam por toda parte. Arranhões nos tetos, sussurros que pareciam vir de dentro dos armários, e o som horrível de uma respiração lenta e ofegante que ecoava por todos os cômodos. Eles se trancaram na sala, todos juntos, passando a noite em vigília, esperando o amanhecer, como se esperassem pela salvação. Cada sombra parecia uma ameaça. Cada estalo da madeira era um prenúncio da aparição da mão. Eles sabiam que não podiam mais ficar ali. Na manhã seguinte, eles foram embora para sempre, abandonando tudo. A família me contou que soube tempos depois que novos moradores se mudaram para a casa. E segundo os relatos que chegaram até eles, os novos inquilinos também começaram a ouvir os mesmos ruídos, as mesmas batidas. Mas havia uma diferença. Eles diziam que não era apenas uma mão que saía da parede. Agora, um braço inteiro tentava romper o gesso. Como se, com o tempo, a entidade estivesse ficando mais forte, mais perto de se libertar por completo. A família que viveu isso me pediu para deixar um aviso. Eles afirmam que algumas casas não são apenas construções de tijolo e cimento. São túmulos mal fechados, prisões para almas que não encontraram descanso. E às vezes, essas almas não querem apenas paz. Elas querem companhia. Agora eu te pergunto, se você ouvisse batidas vindo de dentro da sua parede, noite após noite, você teria coragem de quebrar lá para ver o que tem do outro lado? Deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo se você acredita que a entidade ainda está presa naquelas paredes, ou se, a essa altura, ela já conseguiu sair. Se você gosta de histórias como essa, não
não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum relato. Obrigado por assistir e até a próxima.